Parte 4. Um ponto de partida. Não existe regra única e certeira aplicável para todos quando se trata de um orçamento familiar. Mas entendo que muita gente necessita de algum norte ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, proponho que, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar seu consumo mensal, parta do pressuposto de que os gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% de sua renda. Sei que ao colocar este percentual em números parecerá muito difícil chegar a este patamar. Eu passei por isso. Precisei trabalhar muito e buscar soluções que me permitiram pouco a pouco mudar minha realidade financeira, mas manter uma meta de se aproximar aos poucos destes 50% em mente é essencial. Essa folga no orçamento é necessária para investimentos e outros gastos eventuais. Separados os gastos mais importantes, cerca de 10% deve ser distribuído para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimento. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados, ou seja, podem ser gastos com o que você quiser, com total liberdade, como compras ou lazer. Afinal, como disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível, tornando-nos simples escravos do trabalho e do dinheiro. É importante para o emocional de toda pessoa deixar um pedacinho do orçamento para diversão ou compras que você considera muito mais ligadas ao prazer do que às suas necessidades. Dê exemplos sobre como você pode repensar seus gastos essenciais e não essenciais. Mas pensar com cuidado sobre os 30% que devem ser usados para arrecadar fundos para o primeiro milhão é também parte fundamental da engrenagem da riqueza. A primeira grande meta financeira de toda pessoa que começa a planejar o futuro parte do orçamento, pois é com ele que se calcula qual é o valor do chamado fundo de emergência. O próprio nome já esclarece. Esse fundo nada mais é do que um dinheiro reservado para algum gasto que pode desequilibrar significativamente o orçamento ou que exija a contração de uma dívida para ser quitado. No modelo que proponho, ele serve tanto para cobrir gastos inesperados, como pode ser manejado para cobrir algumas contas que são conhecidas e ocorrerão no futuro. A formação do fundo de emergência é primordial para o pensamento de longo prazo. Ele é a solução para problemas financeiros urgentes que não podem ser projetados nem sequer imaginados. Além disso, pode ser um apoio extra para aquelas situações no curto prazo com grande potencial de sobrecarregar o orçamento. Imprevistos são sempre previsíveis. Por mais que não gostemos deles, sempre acontecem. Como o fundo serve para emergências, oportunidades e curto prazo, é importante que ele seja guardado de alguma maneira que ofereça liquidez, sendo facilmente resgatável. Por isso, não é o tipo de investimento que deve ser mantido em ações ou renda variável, pois pode acontecer de, no momento de necessidade, o mercado estar em baixa e seu capital ser muito afetado por uma turbulência momentânea. Minha sugestão para o fundo de emergência é que ele seja o valor da soma do custo de vida, ou seja, aqueles gastos essenciais sobre quais já tratamos, por pelo menos 6 meses para empregados com registro em carteira de trabalho. Isso é possível, pois esse tipo de profissional consegue ter uma previsibilidade maior dos seus ganhos todos os meses. Porém, se você for um profissional autônomo ou possuir uma renda variável, minha dica é formar um fundo que cubra pelo menos um ano de custo. 6 meses, profissional assalariado, registrado e com gastos mensais fixos. Um ano, autônomos e empresário, ganhos mensais variáveis. E o que exatamente deve ser coberto pelo fundo de emergência? Quase sempre é difícil prever, pois ele está sendo formado para prevenir um desbalanceamento completo do seu fluxo de renda e gastos devidos a um evento imprevisto. Na maior parte das vezes, o uso do fundo de emergência é associado a um evento pessoal negativo,
Por isso, pode contar com ele, pode ser um apoio psicológico importante em uma fase da vida em que as coisas não vão muito bem. Imagine se, além de enfrentar um problema, você ainda tenha de fazer uma dívida enorme para resolvê-lo. É por essa e outras razões que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser desassociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. Alguns detalhes que parecem simples, como a formação de um fundo, podem ser um apoio essencial para aquele momento da vida mais nebuloso, em que pensar em finanças estará longe de suas prioridades. Sugiro também que o fundo de emergência possa ser usado no futuro próximo, na cobertura de um gasto que seja esperado ou cíclico, desde que esse montante possa ser rapidamente devolvido no futuro. Não vejo problemas em usá-los. Por exemplo, para aquele período do ano, como em janeiro, quando contas, impostos e matrículas se acumulam, ultrapassando os gastos fixos médios do restante do ano. Esses períodos de maiores gastos são sazonais, mas são esperados. Mesmo assim, é bem comum escutar amigos, parentes e conhecidos reclamando que os gastos feitos no Natal viraram uma bola de neve junto com as contas de janeiro. Dezenas de reportagens nessa época do ano mostram como famílias se endividam para equilibrar as contas, fazem cortes drásticos no consumo e têm dificuldade de lidar com os vários reajustes de preços pagos por serviços que pipocam no orçamento. Que tal no ano que vem estar preparado para tudo isso? O que um fundo de emergência pode cobrir? Gastos com remédio e tratamentos para um problema grave de saúde, nem sempre tudo é coberto pelo plano de saúde. Pagamento de danos ou sinistros de automóvel em caso de acidente. Períodos de desemprego ou redução drástica de renda. Pedido de ajuda familiar inesperado. Taxas e impostos a serem pagos no início do ano e oportunidades. Entenderemos mais sobre investimento na próxima etapa desse livro, na qual trato com mais profundidade as diversas opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Nesse ponto da formação do fundo de reserva, porém, é importante que você comece a estudar aplicações que rendam melhor que a poupança. Se estamos falando de dinheiro que precisa ser liquidez e ser resgatável, encolhemos um pouco o leque de opções que pagam bons juros. Mesmo assim, é possível fazer com que o dinheiro pelo menos ofereça taxas acima da inflação real. Abaixo estão algumas das opções disponíveis para a sua reserva de emergência. Tesouro Direto, Tesouro Selic. O Tesouro Direto é o programa de investimentos que foi criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que realiza a venda de títulos públicos para pessoas físicas. O objetivo desses ativos é captar recursos para o financiamento da dívida pública, assim como provisionar atividades de saúde, segurança e educação promovidas pelo governo federal. Em outras palavras, é como se você emprestasse dinheiro ao governo, com a garantia de receber o que investiu de volta ao fim do contrato. São oferecidas à população algumas variantes de títulos do Tesouro, incluindo papéis com taxas pré-fixadas, opções com pagamentos semestrais e rendimentos que podem estar atrelados tanto à taxa de juros básica, Selic, quanto a outros índices como o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA. Para o fundo de emergência, o mais indicado é o Tesouro Selic, já que o valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Como os títulos são pós-fixados, possui uma volatilidade geralmente muito baixa, e o Tesouro Selic faz a recompra em todo dia útil, o que é bem conveniente em caso de necessidade imediata de resgate de dinheiro. Além disso, pelo fato de um empréstimo estar sendo feito para um país e não para uma instituição financeira, a chance de calote é baixa. Afinal, qual é a probabilidade de uma nação falir e não cumprir com o seu dever de pagamento? É bem baixa. Por essas razões, o Tesouro Direto é aconselhado para quem possui um perfil mais conservador e para aqueles que não sabem ainda quando precisarão realizar um resgate. Sobre ele incidirão ainda
apenas 0,3% de taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores para o serviço de guarda dos títulos. Informações e movimentos de saldo, taxas de sua corretora, lembrando que muitas instituições não cobram por este serviço. Também recai sobre o dinheiro aplicado no Tesouro Direto a cobrança de imposto de renda regressivo. Assim como em todos os investimentos de renda fixa, o imposto de renda diminui à medida que se deixa o dinheiro guardado por mais dias. Lembre-se, a regra do imposto de renda é válida para todos os investimentos de renda fixa, ou seja, quem resgatar dinheiro antes de 6 meses de aplicação vai sempre pagar uma parcela maior de imposto sobre seus rendimentos. Para pagar um imposto de renda de apenas 15%, o investimento em renda fixa deve ser mantido por no mínimo 2 anos. O fundo de emergência muitas vezes será requisitado antes disso, mas um bom investimento garante rentabilidade mesmo diante de um imposto de renda um pouco maior. Fundos de renda fixa referenciados DI, fundos DI. Conhecidos como o arroz com feijão do mercado, são fundos de renda fixa de baixíssimo risco, totalmente ou quase em sua totalidade atrelados aos títulos públicos federais. Contam com liquidez diária e permitem que recursos possam ser sacados a qualquer momento. Muitos fundos DI permitem a aplicação de baixo valor inicial, o que é importante para investidores que estão começando a investir ou para aqueles que querem fazer aportes adicionais constantes. São divididos em 2 tipos. Fundo de renda fixa baixa duração soberano. Aplica 100% do seu investimento em títulos públicos federais, como o Tesouro Direto. Fundo de renda fixa baixa duração, grau de investimento. Ao menos 80% das aplicações são feitas em títulos públicos associados à Selic. O grande chamariz dos fundos DI é que a rentabilidade deles tem como meta acompanhar as taxas do Certificado de Depósito Interbancário, CDI, que por sua vez é um índice utilizado pelos bancos para realizar empréstimos entre si. O CDI é uma taxa que caminha muito próximo à variação da Selic, com frequência apenas cerca de 0,2% abaixo dela, protegendo o patrimônio dos investidores no longo prazo. Como você deve ter notado, os fundos DI compostos por ativos do Tesouro Direto não aplicam 100% dos recursos no Tesouro e a eles é permitido uma diversificação minimamente maior, porém atrelada a títulos bem seguros. Com um leque maior de opções para investir, alguns desses fundos conseguem atingir uma rentabilidade total acima do Tesouro Selic, e é nessa situação que podem se tornar mais vantajosas. Para que seja rentável optar pelo fundo e não pela aplicação direta em títulos, geralmente é preciso que o fundo DI pague ao menos 95% da taxa do CDI. Isso porque a rentabilidade dos fundos apresentada nas chamadas lâminas por seu gerente ou corretor deve ser líquida, descontadas todas as taxas. Já sobre o Tesouro Selic, sempre vai recair aquela taxa de 0,3 cobrado pela Bolsa, além de uma eventual taxa cobrada pelo agente de custódia, que nos bancos comerciais, aqueles em que você tem conta corrente, costuma ser de 0,45%. Vamos imaginar o que acontece em 5, 10 e 15 anos com 2 investimentos iguais de R$10 mil, um no Tesouro Selic e outro no fundo DI. No Tesouro Selic, R$10 mil em 5 anos você resgatará R$ 15.563,50. Em 10 anos, R$ 24.222,25. Em 15 anos, R$ 37.698,30. No fundo DI, investimento de 10 mil em 5 anos, 15.606,28. Em 10 anos, 24.355,61. Em 15 anos, R$ 38.010,05.
A simples matemática acima demonstra que as tomadas de decisão de investir não podem ser feitas sem um pequeno estudo anterior. Como os fundos DI são oferecidos por instituições financeiras, é preciso avaliar atentamente se as taxas de administração cobrada deixam a rentabilidade final competitiva comparada a outras aplicações. Outro ponto a ser questionado é se a instituição cobra uma pequena taxa sobre cada nova aplicação feita, conhecida no mercado financeiro como taxa de carregamento. Pense que, caso você planeje aplicar todos os meses pequenas quantias em fundo DI, a taxa de carregamento pode ser uma pedrinha no sapato, pois ela torna muito mais vantajosa fazer aportes maiores e menos frequentes. Outro ponto de atenção é que geralmente os fundos DI oferecidos pelos grandes bancos comerciais cobram taxas maiores de quem investe menos, e o que pesa e muito na rentabilidade final do investimento. Ou seja, não confie em uma única lâmina enviada pelo seu gerente ou agente financeiro. Peça a ele o rendimento de todos os fundos oferecidos pela instituição. Faça as contas e não deixe que decidam por você onde é melhor aplicar o seu próprio dinheiro. Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB é um dos investimentos em renda fixa mais populares no mercado. Ele representa um título, daí vem o nome Certificado de Renda Fixa, emitido pelo banco para captar dinheiro que será devolvido a você no fim do contrato acrescido de juros. Para entender como o CDB funciona, é preciso compreender como os bancos trabalham e conseguem garantir lucro. De uma maneira simplificada, toda instituição financeira utiliza o dinheiro de seus clientes depositado em conta corrente em uma outra série de serviços. Como em um empréstimo a uma terceira pessoa ou empresa, o banco trabalha com o dinheiro do cliente enquanto mantém sob sua posse e, em troca, garante devolvê-lo integralmente assim que lhe for requisitado. Como é de se esperar, o banco não pode utilizar o dinheiro de seus clientes de forma ilimitada, pois isso geraria um risco enorme de quebra do sistema. Já imaginou se um banco sofre calote em diversos empréstimos e não pode entregar papel moeda a um cliente que está sacando o próprio dinheiro em um caixa? Como o Banco Central controla o limite de utilização dos depósitos em conta corrente, os bancos não remuneram seus clientes sobre esses empréstimos que ele realiza com todo o dinheiro que está depositado e em seu poder. Para obter outras fontes de recursos, os bancos podem oferecer um acordo de depósito a prazo via CDBs, em que ele combina com o cliente uma taxa de juros a ser paga, pré ou pós-fixado. Esse é um tipo de contrato bem seguro quando realizado com aportes de até R$ 250 mil, que é o teto coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, instituição criada em 1995 por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN. A entidade administra mecanismo de proteção a títulos de crédito contra instituição financeira e cobre calote sofrido por clientes em alguns tipos de operações, incluindo CDBs. Dessa forma, basta que o aplicador não ultrapasse esse limite de aporte em cada instituição para ter proteção garantida. Nada impede que você tenha, por exemplo, R$ 250 mil em um banco e mais R$ 150 mil em outro, garantindo assim o pagamento integral de todo o seu capital, mesmo em caso de quebra das duas instituições. CDB prefixado. Você conhece exatamente o valor que vai receber no vencimento. Se o contrato foi fechado com uma taxa prefixada de 12% ao ano, significa que sua rentabilidade será de exatamente 12% sem surpresas. CDB pós-fixado. Nesse caso, não é possível determinar exatamente quanto você vai receber, já que o valor varia de acordo com o indexador combinado. O indexador é uma porcentagem estabelecida com base em um índice, no caso, o CDI. Em geral, uma porcentagem do CDI é usada com base para o CDB. Assim, se o banco lhe oferecer um CDB que pague 95% do CDI e o CDI for de 10% ao ano,
seu CDB vai render no total 9,5% ao ano. A porcentagem do CDI oferecida varia de acordo com alguns fatores. Um deles é o tamanho do banco. Grandes bancos comerciais oferecem parcelas menores do CDI, pois eles têm muitos clientes e não precisam se esforçar para obter recursos. As instituições de pequeno e médio porte, por outro lado, oferecem remunerações maiores para captar mais dinheiro e atrair investidores. Você pode comprar títulos emitidos por esses bancos sem precisar abrir uma conta neles, pois a transação pode ser feita por meio de uma corretora de valores. O prazo e a liquidez também influenciam no rendimento. Títulos com vencimentos mais distantes e que não permitem o resgate antes dessa data geralmente oferecem remunerações maiores que aqueles de prazo mais curto e liquidez diária. Por fim, é importante notar que o valor investido deve ser considerado, pois há CDBs que oferecem porcentagens maiores, mas exigem em contrapartida a aplicação de quantias elevadas. Na maior parte das vezes, o CDB é uma alternativa com rentabilidade bem melhor do que a poupança, mesmo que sobre ele recaia a cobrança de imposto de renda. Com uma conta em corretora, é possível que você tenha acesso a CDBs de várias instituições, com diferentes rentabilidades e prazos entre eles. Caso queira obter um CDB do banco em que possui conta corrente, você terá que analisar as diferentes opções de CDB por conta própria. Vamos comparar um CDB de liquidez diária a um CDB para 3 anos e a poupança. Considerando taxas disponíveis no mercado, nós temos investido R$5.000 por um período de 3 anos seria retorno líquido de CDB do Banco Inter, R$ 5.876,55. Retorno líquido do CDB do Banco Pan, R$ 6.044,51. Retorno líquido da poupança, R$ 5.714. Ou seja, a poupança perde em rendimento tanto para o CDB de liquidez diária quanto para o de maior prazo. Mais do que sair correndo para aplicar seu dinheiro após ver essas opções, o importante, num primeiro momento, é entender que o fundo de emergência deve ser formado com dinheiro pronto para ser resgatado a qualquer momento. Ele deve ser algo simples, não focado na maior rentabilidade. Um alerta importante e sempre válido é saber que a economia de um país em desenvolvimento como o Brasil não costuma ser estável e passa por turbulências difíceis de serem previstas. Regras e valor de taxas propostas pela política econômica tende a mudar de tempos em tempos. É sempre relevante racionalizar todo tipo de aporte e verificar quais regras, rendimentos e respectivos estão válidos para cada investimento no momento em que eles estão sendo realizados. O canal Primo Rico traz atualizações semanais sobre investimentos, mas vale falar com a corretora em que seu dinheiro está aplicado, verificar com cautela os serviços e produtos oferecidos pelo gerente do banco, além de conferir sites especializados e checar as notícias econômicas publicadas pela mídia geral. Fundo de emergência formado? Agora é continuar mantendo pelo menos 30% da renda mensal focada nos investimentos, que agora podem ser muito mais diversificados e contar com taxas de retorno ainda melhores. Nessa etapa, entra a renda variável e o pensamento focado no futuro. Confira a tabela do milhão e compare o valor que você tem hoje disponível para aplicar em seus investimentos, pois eles podem mostrar em quanto tempo você poderá atingir o seu objetivo. Não existe um momento ideal para guardar. Quanto mais cedo, melhor. Se você acha que alcançar essa meta está muito mais longe do que imagina, refaça seu orçamento e estruture planos para aumentar receitas. Se você não é mais tão jovem e o tempo não é uma opção, reflita se realmente vale a pena correr mais riscos para aumentar a rentabilidade de seus aportes, pois pode ser muito difícil depois recuperar o que foi perdido. Tempo e rentabilidade juntos serão seus grandes companheiros de agora em diante. A verdade é que gastar dinheiro é muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. Quem casa quer ficar rico. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro.
Pessoas que enriquecem dominam informações sobre investimentos, negócios e sabem que precisam construir ativos e itens que lhe gerem rendimentos, não apenas gastos. Na cultura de nosso país, no entanto, a noção sobre riqueza e investimento vem sendo há muito tempo ensinada e discutida de maneira distorcida, gerando crenças infundadas sobre acúmulo de patrimônio. Esses erros repetidos, gerações após gerações, criam pessoas endividadas que não conseguem destinar nenhuma parte do que ganham para investimentos. Um exemplo claro dessa distorção é o que diz o famoso ditado: quem casa, quer casa. Ele reflete um estilo de vida voltado à posse, que nem sempre reflete em um aproveitamento adequado das receitas daquela família, e o resultado, um futuro engessado em dívidas. A verdade é que muitos vivem apenas antecipando sonhos e acabam não desfrutando deles no momento correto. E mais importante, com total tranquilidade. Com certeza você conhece alguém que, assim que começou a vida profissional, tinha o sonho de ter uma casa própria e fez disso seu foco principal, sem antes estudar a melhor forma de fazê-lo. Em poucos anos, não bastava mais para esse indivíduo ter somente a casa própria, pois também queria fazer uma grande festa de casamento. E para fechar o ano, por que não fazer aquela viagem dos sonhos? É natural que o tamanho da nossa carteira seja menor do que os nossos sonhos. Pela falta de aprendizado de finanças e questões culturais, o brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis o custo deste hábito. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças, mesclada com o apelo emocional de certas compras, faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro, muitas vezes sem reflexão alguma. Algumas delas são decisões de alto impacto financeiro. 1. Fazer aquela viagem dos sonhos. 2. Comprar um carro novo e financiado. 3. Ter filhos sem planejamento familiar adequado. 4. Financiar a maior parte de um imóvel. E aí chegamos a um ponto fundamental deste livro. Como falei antes, não é cortando o cafezinho que você chegará a 1 milhão, mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode sim postergar em muito esse resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente, então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão, pois a maior parte de renda dessa pessoa estará sempre ocupada com pagamento de juros e não no recebimento. O raciocínio é simples. Nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é bonzinho. É moeda de troca. São sempre os juros, e pagar os juros é o que distingue os ricos dos pobres.